Olá, mulheres maravilhosas, gatas garotas e gatos garotos. Sim, temos gatos garotos assistindo o nosso canal. É com imenso prazer que estou aqui com vocês hoje para mais um Fala com a Doc. É um imenso prazer tê-los aqui acompanhando o nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Renata Surita. Eu sou médica ginecologista e obstetra. E o intuito de fazer o canal foi trazer um pouquinho das questões do universo feminino, desse nosso universo que é tão vasto e tão amplo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da mulher na história, para que chegássemos ao conflito da mulher atual, que é nada mais, nada menos do que carreira ou maternidade. Sim, é um conflito super comum hoje nas mulheres da atualidade. Essas mulheres, elas têm esse conflito entre a sua realização pessoal, a maternidade, e a realização profissional, que é a sua carreira. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que fez com que chegássemos na situação em que vivemos. As sociedades antigas, elas impunham grandes restrições às mulheres, restrições sociais e restrições sexuais. Mas essa sociedade, ela favorecia e ela até propiciava o desenvolvimento de toda a nossa função procriativa e maternal. Em consequência dessas restrições, as mulheres daquela época, elas apresentavam em maior frequência quadros psiconeuróticos e até mesmo o chamado histeria feminina, a chamada histeria feminina. Mas essas mulheres não apresentavam nenhum transtorno psicossomático em relação à sua função maternal, à sua função procriativa. Atualmente, este quadro mudou, porque ao longo do século, a mulher ela atingiu uma liberdade sexual e social que até em 3, 4 gerações atrás, ninguém nem imaginava. Mas essas circunstâncias sociais, econômicas e culturais agora impõe uma outra restrição à mulher atual, que é a restrição à sua maternidade. E qual é a consequência, o resultado dessa situação, dessa restrição à nossa maternidade? Observou-se que diminuiu imensamente os quadros neuróticos típicos daquela época. Não se encontra mais aquela grande histeria feminina, mas aumentou de forma alarmante os distúrbios psicossomáticos. Atualmente, acredita-se que a maioria dos problemas em nossa função procriativa é decorrente de transtornos neuróticos e muitas vezes em mulheres que não apresentam nenhum sinal da doença na sua vida cotidiana. Para entendermos melhor a mulher moderna, é preciso saber um pouquinho da sua evolução ao longo da história. Parece que a nossa mudança, a nossa evolução, tanto na parte sexual quanto na parte social, ela ocorreu de maneira brusca e inesperada, mas na verdade foi decorrente de um longo processo, de um longo período de evolução, onde intervieram inúmeros fatores. Na nossa sociedade patriarcal e ocidental, as mulheres eram totalmente subordinadas aos homens. E só foi ao redor da Revolução Francesa, em 1789, com o lema de igualdade, é que foi colocado em dúvida pela primeira vez se essa subordinação era uma coisa natural e inalterada. Nas classes médias e nas classes altas, né, as mulheres de classe média e as mulheres das classes alta, elas não sofreram de imediato as transformações que ocorreu nesse período da Revolução Francesa. Mas as mulheres da classe operária, elas nunca mais foram as mesmas. Tanto na família do trabalhador rural, quanto na família do trabalhador artesão, as mulheres e os filhos, elas compartilhavam a produção caseira com este homem, mas todos sem nenhuma noção dos seus direitos. Então a mulher foi inserida nesse processo de produção caseira, mas ela alternou sem limites a responsabilidade da educação, criação dos filhos, cuidado com o lar. Somente ao redor da Revolução Industrial é que foi retomado o lema de igualdade, que foi imposto por Napoleão, por toda a Europa.
Com a tecnologia e a transformação do trabalho, o homem, ele abandona essa produção caseira e ele vai trabalhar nas fábricas. E ele é acompanhado e seguido de imediato por essa mulher, mas não porque ela rivalizasse com ele, por pura necessidade. Até os filhos, eles eram empregados nas fábricas para que essa família pudesse subsistir melhor. Aí vieram as lutas de classe, os processos, as leis trabalhistas, mudanças nas legislações, e essas crianças foram retiradas da fábrica. Mas a sua sorte e a vida familiar nunca mais foi a mesma. Porque esses filhos que antigamente ajudavam na produção caseira, ajudavam na subsistência da família, agora ele se torna um peso para esta mulher, que ao retornar cansada do seu trabalho, ela se via obrigada a dividir as suas poucas horas livres na educação e na criação dessa criança e na manutenção de toda a sua vida familiar. As mudanças no campo ocorreram de uma forma mais lenta do que nos centros urbanos, e foi através de dois movimentos. Primeiro, a migração, a vinda dessa população rural aos centros urbanos, que é uma coisa que acontece até hoje. E segundo, que começou nos países mais desenvolvidos, a industrialização também do trabalho rural. Então, o modelo de família dos camponeses, ele se assemelhou muito ao modelo de família das classes operárias. Enquanto a mudança da mulher da classe operária se deu no decorrer do século passado, a mudança da mulher de classe média e da mulher de classe alta só se deu com o início da Primeira Guerra Mundial. De súbito, as mulheres de todos os países, mulheres que viviam apenas para educar os filhos, em função do seu núcleo familiar, primeiramente elas eram dependentes dos pais, depois dos maridos, elas se viram desafiadas em ocupar a posição do homem em inúmeros campos. E neste processo, essas mulheres se saíram muito bem nessas novas funções e adquiriram, junto com isso, uma nova inclusão no trabalho, novas responsabilidades e uma independência econômica. Terminada a guerra, essas mudanças eram irreversíveis. A mulher da classe média de 1914, ela respondeu com grande entusiasmo às autoridades a saírem dos seus lares, abandonarem as suas casas e se inserirem no trabalho, mas não só por patriotismo, porque também essas mulheres, elas se sentiam, como que eu posso dizer? Elas estavam mais disponíveis psicologicamente e emocionalmente, porque os maridos estavam na guerra. A mulher do começo do século, ela tem menos filhos já, e aí ela se sente um pouco meio que desperdiçada no meio de um ninho vazio. Então essas mulheres, elas responderam prontamente ao chamado, ao trabalho. Uma outra coisa que ajudou também foi a modernidade e os avanços da medicina, porque colocou à disposição dos casais métodos anticoncepcionais mais eficientes. Então, elas tinham menos filhos e tinham mais tempo. Então, terminado a guerra, esses homens retornam para suas casas e se deparam com essa nova mulher. Essa mulher mais independente, uma mulher independente economicamente, cabelos cortados à largaçone, mais consciente do seu valor, mais consciente da sua potencialidade. Então, é uma coisa que não tem volta, não tinha mais volta. E também, essa mulher tinha adquirido uma liberdade sexual comparável à do homem. Nessa época, o ato sexual corria o risco de ser banalizado, de ser apenas uma fonte de prazer, de perder a sua transcendência e adquirir uma certa autonomia. As conquistas concretas destas mulheres, elas mostraram para nós, de uma vez, e acabaram com aquele conceito que era enraizado desde a nossa existência, de que as mulheres eram inferiores, e que nós éramos inferiores intelectualmente, psicologicamente e em todos os níveis. Mas essas mudanças, elas foram ocorrendo e
e essas mulheres daquela época trouxeram essas mudanças para nós, e as mulheres ainda nos anos subsequentes continuaram com todo esse processo evolutivo, mas hoje traz uma série de conflitos, uma confusão nos conceitos, traz problemas emocionais e problemas psicológicos, que nós vamos falar no próximo vídeo, porque esse vídeo já está muito longo. E aí a gente agora vai começar a falar mais profundamente de quais foram as alterações no nível mesmo mais médico. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Até breve.